Out Lovers! Quero convidar vocês a ouvirem e assistirem mais um episódio do Outcast, o seu podcast de marketing, tecnologia e empreendedorismo. Letícia, você sabe que hoje vai ser doído, né? Vem aí uma coisa muito forte, hein? Tiramos o band-aid e é hora de abrir o mapa do gerenciamento de crise. Sabe aquela frase, seguro morreu de velho? Pois é, a gente nunca sabe quando uma crise pode chegar, mas quando ela vier, precisamos estar preparados. Por isso, hoje convidamos duas profissionais especialistas no assunto para o episódio número 4 do Outcast. Paula Toledano, líder de voz do cliente na Stone, administradora pela PUC-Rio, pós-graduada em marketing, atuando há 6 anos em relacionamento com cliente e experiência do consumidor. Boa, obrigada pelo convite, Nath, Letícia, todo mundo aí do podcast incrível do Outcast. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Maria Aparecida Dutra, advogada, coordenadora de compliance na Aviação Ideal, pós-graduada em responsabilidade civil e direito do consumidor pela Emerge, em direito digital, proteção de dados, cibersegurança pela PUC e membro do Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor Brasilcom. Olá, gente, prazer estar aqui com vocês. É muito bom estar entre mulheres inteligentes e poderosas. Além, é claro, do time Outlab, representado por mim, Natália Figueiredo, CMO e fundadora, e Letícia Sardinho, designer e nossa estrela do TikTok. Oi, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Construir uma reputação na internet não é tarefa fácil. A marca precisa de tempo, planejamento, estratégia de marketing, uma comunicação integrada para fortalecer sua autoridade, mas durante esse processo podem surgir reclamações e comentários negativos sobre a empresa nas redes sociais. Então, a preocupação com a imagem e com a reputação deve aumentar. A busca é por previsibilidade. E na internet é que encontramos os consumidores mais rigorosos, isto é, aqueles que vão investigar e buscar um envolvimento com a marca. Pois é, e se uma empresa recebe crítica na sua página, quer dizer que ela já ganhou uma visibilidade e que os seus clientes já conhecem ela o suficiente a ponto de buscarem ela online, né? É importante a gente ter clareza que o sucesso ele pode vir acompanhado de críticas. Não tem como a gente agradar 100% todo mundo. Mas o importante mesmo é a gente estar preparado para lidar com essas situações e proteger a reputação da empresa e minimizar os danos. Afinal, todo problema pode virar uma oportunidade, né? Paula, você acredita que essas críticas, elas também podem se tornar insights? Com certeza, Nath. Acho que além de virar oportunidade, vira aprendizado, né? Então, ali no momento da crise, no momento de uma crítica, talvez você não consiga ali na hora pegar o aprendizado, ver o que aconteceu, mas quando ela passa, que ela sempre passa, é importante fazer um debriefing, ver qual foi um processo, né, que poderia ter sido melhor, se teve alguma expectativa do cliente que não está sendo atendida e que gerou uma frustração para com a sua marca, né? O que rolou ali na relação com você. Então, com certeza, todo problema no final é um momento de aprendizado, de voltar, né, ser interno ali e você ver o que você pode fazer melhor da próxima vez. Muito legal. Para a gente olhar o conceito desse nosso tema, o gerenciamento de crise em redes sociais é a capacidade da gente identificar, planejar e responder a situações negativas que possam surgir. Mas a gente precisa estar preparado para quando ela chegar, porque a única certeza que nós temos é essa, né? Uma hora ela chega. Essas situações, elas podem variar de reclamações dos clientes ou situações públicas mais delicadas que toda marca vai estar exposta. Sabendo que ninguém deseja passar por uma crise, como que a gente se prepara e se planeja antecipadamente para lidar com essas situações inesperadas? Boa. Bom, essa é a certeza que a gente mais tem, né? A crise vai vir. Eu acho que dentro disso, a pior situação que pode acontecer é você ter que tomar uma decisão com a faca no pescoço, já se afogando, né? Quase que não sabendo como que lidar com um pouco mais de razão e menos emoção. Então, para você se planejar, se preparar, tem 3 coisas que são importantes, né? A primeira é você fazer um brainstorm ali, então listar todos os cenários do que pode acontecer. E aí lista dos mais imprevisíveis. Tipo, não é possível que isso vai acontecer com a minha marca? Não sei, vai que acontece. Então, é possível, exato. A internet não perdoa, né? Então, lista todos os cenários e aí do lado lista os seus possíveis planos de ação. Então, se a ação X acontecer, como que você quer agir?
Acho que o segundo ponto é você identificar quem são as pessoas que precisam estar envolvidas. Então, ali é necessário formar um comitê de crise ou não precisa? Mas quais são os stakeholders, né? Se tem uma agência, uma assessoria de imprensa, as pessoas dentro da empresa que são quem soluciona o problema ou quem vai atuar ali na hora para resolver com você, para conter aquele incêndio, né? Aquele incidente. E por último, como a gente está falando de rede social, não posso deixar passar de ter uma ferramenta de gerenciamento ali, né, e atendimento das redes. Porque na ferramenta você consegue ver os seus dados, então você vai saber seu histórico, consegue montar um termômetro, né, se aquele volume tá saindo do seu normal, então se tá virando um termômetro um pouco mais quente, que pode indicar ali uma crise ou não. E aí, a partir daí, você consegue também atender, caso essa seja uma das suas opções. Então, você responder uma crise, é importante estar respondido por ali, para depois você conseguir metrificar e pegar os aprendizados disso também. Uhum. E se você tivesse que elencar, assim, os principais benefícios de ter esse gerenciamento de crise já planejado, porque a gente sabe que no dia a dia muita coisa acontece, a gente não tá, né, aqui, deixa eu me preparar para uma crise. A gente tá no meio do turbilhão, fazendo várias coisas, mas tem que ser priorizado, né, justamente pelo que você Sim. falou, né, de esperar o olho do furacão para tomar decisão, a pior decisão possível, né. Sim. Para mim, o maior benefício, né, é você conseguir passar pela crise com uma certa serenidade. Assim, no momento, óbvio, não vai ser tranquilo, vai estar quente o clima, vai ter emoções, né? Então você não vai estar gostando, tem a pressão. Mas se você tivesse preparado antes, você consegue passar por aquele momento de uma forma um pouco mais tranquila, consegue tomar uma decisão que você tinha experimentado antes. Você vai ter os aprendizados ali do momento também. Mas o maior benefício é você conseguir lidar e gerenciar seu time também, então passar toda a mensagem que você precisa ali de uma forma muito mais segura, né? Então, acho que para mim esse é o maior benefício, assim, disparado, de vale a pena fazer esse exercício, vale a pena parar um tempo antes, se planejar, para quando acontecer, você só executar e saber lidar com a situação. Uhum. E eu gostei muito do seu comentário, de que não vai ser bom. Ter essa clareza, essa maturidade vai evitar muita ansiedade, né? E muita dor de cabeça naquele momento de bem frase de calendário, né? Você não vai ser feliz o tempo todo. É isso aí, mas depois você até tira o aprendizado disso, né? Então, não foi feliz o tempo inteiro, mas o que você aprendeu dali para fazer diferente? Porque a marca continua, seus clientes continuam. Então, como que você vai transformar no final ali o limão numa limonada, se puder, né? E o pior cenário seria uma resposta atravessada, sem planejamento, que rapidamente ganha as redes e pode se tornar viral, né? E então a gente está vendo aqui até agora que a melhor forma da gente se preparar para uma crise é antecipar os possíveis problemas e ter um plano de ação, certo? E isso vai incluir identificar os principais pontos, conhecer os direitos do consumidor, estabelecer um protocolo de resposta e garantir que a equipe responsável esteja treinada e pronta para agir. Nossa, temos todos os Isso aí. tópicos, né? Vamos colocar aqui no videocast, eles passando. Maria, você é coordenadora de compliance, né? Explica aqui para os ouvintes um pouquinho o que é isso. Então, Letícia, é uma pergunta super interessante e importante, porque às vezes a gente vê a palavra compliance lá em qualquer lugar, enfim, até a gente mesmo que tem uma formação, né, e a gente não sabe identificar o que é o compliance. A palavra compliance é uma palavra inglesa, mas para nós aqui no Brasil, ela significa estar em conformidade. Então, a gente está ali nos conformes, né, como nossas avós falavam. Né? Tá tudo nos conformes aí. E é basicamente isso mesmo, é você fazer a coisa certa. Então, o compliance corporativo, no caso, é um conjunto de medidas, né, práticas, regras e políticas que uma empresa acaba criando para poder assegurar e garantir que ela está cumprindo as leis. Ou seja, ela faz isso tudo, ela constrói toda uma estrutura para ela garantir e acompanhar que ela está cumprindo todas as regras ali, as leis, né, do país e tudo mais, e cuidando de outros setores também, porque o compliance ele envolve várias atividades, como treinamento, conscientização, né, de toda a empresa, desde a alta direção até todos os colaboradores. E isso é muito importante porque se você não tem o apoio da alta direção, o envolvimento ali da alta direção, o compliance ele não funciona. Ele vira um compliance de fachada e numa eventual fiscalização você pode, ao invés de prevenir uma multa, acabar sendo multado milionariamente aí, por conta desse não compliance.
o que você comentou de tem que ser, a liderança tem que estar muito comprometida. Sim. Quando a gente fala de compliance, ele tem que vir de cima para baixo, né? Tem que vir do exemplo. Porque se a gente tem umas regras num quadro de aviso ou um documento que foi assinado, mas aquilo não é vivido na empresa, cai por terra. Isso né? é um princípio, inclusive, do compliance. É um dos pilares do compliance, é o comprometimento da alta direção. Se você não tem isso nem documentado e nem na prática, de fato, o compliance não está funcionando. É para, literalmente, inglês ver. Né? E fala um pouquinho pra gente quais são as responsabilidades legais de uma empresa ao enfrentar uma crise relacionada ao direito do consumidor. Vamos lá, boa pergunta. Sempre bom a gente considerar que o consumidor, na relação, ele é sempre a parte mais vulnerável, mais frágil ali. E isso é absoluto. Ele sempre vai ser presumidamente considerado o mais fraco da relação. Então, então, se você já tem isso em mente, já gera a questão da empatia, o trabalho da empatia ali com a outra parte, do outro lado, você já tem meio caminho andado, né? E a outra parte importante também é você ter uma assessoria ali jurídica ou de especialistas que vão te orientar nessas obrigações que a empresa tem que cumprir com o consumidor, como, por exemplo, você gerenciando uma crise, né, ou até um risco antes de virar uma crise mesmo, você tem que manter o consumidor informado, né, se comunicar de maneira clara, proativa e efetiva, ali, segura, para passar uma segurança para ele de que aquela crise está controlada. Né, ela tem pessoas competentes ali lidando com ela e que, como a Paula disse, ela vai passar. Né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então, ela vai passar em algum momento e tem pessoas ali competentes tratando dela. Outra obrigação também, obrigação contratual. A partir do momento que a gente assina um termo ou faz um contrata qualquer tipo de serviço ou produto, a gente tem que estar pronto para cumprir aquilo que a gente acordou. Né? Se chegar uma crise ou um risco ali para aquele contrato, a gente tem que dar alternativas, né, para o consumidor saber que ele vai ser apoiado ali, ele não vai ficar à mercê, né, ele não vai suportar aquele prejuízo de uma forma assim, faraônica, né, que só ele vai sofrer ali com aquela crise. Então, é importante a gente deixar isso claro para ele, que tem um profissional, que tem uma área que está cuidando da crise, né, que aí vem a informação, inclusive na empresa em que eu trabalho, a Outlab faz esse gerenciamento aí das redes sociais, o que é muito importante também, porque não é só você falar diretamente com o cliente, né? Você tem que tornar aquilo público, né? A partir do momento que é uma crise, você tem que tornar aquilo público de que ela está sendo tratada e bem tratada. Então, a comunicação ela tem que ser muito cuidadosa com isso. E uma outra coisa importante, além de outras responsabilidades, né, que pode haver alguma responsabilidade por dano, se o consumidor for lesado, a empresa vai responder, né, juridicamente por isso ou através de multa. E é importante também a empresa estar certinha, né? Ter um programa de governança ali, de documentação e de controle, porque ela vai precisar estar em colaboração com qualquer órgão que eventualmente fiscalize ou esteja presente ali para acompanhar essa crise. Né? Por exemplo, um vazamento de dados, então a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode acompanhar. Outra coisa importante também é em relação à segurança do produto e do serviço. Né? A partir do momento que chega uma crise em relação a um produto ou um serviço que aponte ali para a insegurança daquele produto ou serviço, a empresa ela tem que estar muito perto do consumidor para logo ou tirar aquele produto de mercado, ou, por exemplo, um defeito num carro, colocar aquele carro em recall e comunicar todos os interessados, né, os consumidores. Uhum. E aí, dentro dessa pauta da governança que você estava trazendo, a gente tem uma exigência cada vez maior do mercado pelo ESG, né? Por a gente ter estruturado a questão do meio ambiente, social, governança e tal. As empresas estão se vendendo enquanto promotoras disso, enquanto implementando esses setores dentro dela. Mas a gente está avançando de fato nesse sentido, ou isso acaba virando meio que um greenwashing? Pois é. Isso é um assunto que foi bem debatido no Congresso de Compliance que eu participei no ano passado, agora vai ter um próximo, porque se você não tem um planejamento
um sistema ali de gestão de compliance, um sistema de gestão de governança, e você não consegue demonstrar isso, nitidamente seus projetos são de fachada, né? Então, aí volta a questão do apoio da alta direção, comprometimento de todos os colaboradores, porque você não pode só ter um projeto, só ter um programa de integridade, falar que você tem compliance e colocar lá no seu quadrinho na parede. Você precisa evidenciar, porque se chegar uma fiscalização da Corregedoria Geral da União, por exemplo, você tem ali como provar, não, o fulano é colaborador, o fulano é diretor, mas todos eles foram treinados, está aqui, ó. O termo de responsabilidade que eles assinaram, o termo de presença nos treinamentos, então você tem que ter tudo ali, né? E logicamente a gente está de frente aí para muitas empresas que só dizem que tem, mas na verdade, na prática, pode ser que o programa de integridade não esteja em velocidade cruzeiro e nem exista. E para além das responsabilidades legais da empresa, quando a gente assume esse compromisso, né, tem isso definido, isso facilita muito para ter clareza de como a gente se comunica também, como a nossa comunicação está estabelecida junto com nossos valores. Paula, na hora de monitorar e avaliar a eficácia do gerenciamento de crise nas redes sociais, que métricas que você já utiliza e recomendaria? Boa. Quando a gente está falando de rede social, bom, acho que cada uma delas tem alguns indicadores, alguns em comum até, mas vou listar aqui alguns que a gente usa, né? Então, primeiro a gente olha para a quantidade de curtidas, compartilhamentos, comentários, e aí tudo isso, de alguma forma, forma ali o alcance que aquela publicação pode chegar. E aí, por que isso é importante? Isso vai definir qual é a velocidade que a crise vai escalar. Então, se uma publicação tem um alcance muito grande, mais pessoas vão ver aquilo de forma mais rápida. Então, esse leva a outro indicador que a gente acompanha, que é qual é a velocidade que está sendo mais comentado, que está sendo mais curtido, mais compartilhado, ou seja, quantas interações você tem recebido ali por hora, né? Como é que tem sido a escalada desde o primeiro post, desde o primeiro comentário que originou ali a sua crise. Então, quando a gente olha para a rede social, acho que esses são os principais que a gente acompanha, né? Um pouco do alcance, o que tem ali dentro dele, velocidade e também a sentimentalização de cada uma das interações. Então, quando eu falei ali de ferramenta, né, a gente consegue sentimentalizar, dizer se aquele comentário, se cada uma das interações recebidas foi promotora, foi positiva, se foi neutra ou se foi negativa. E a gente faz ali um índice de saudabilidade, que é somar as promotoras e neutras, né? Então, somar ali o quanto está sendo saudável cada um das suas conversas nas redes. Então, assim, tem bastante, mas acho que todos esses geram um conglomerado ali de indicadores importantes para a gente acompanhar numa crise. Até para a gente conseguir identificar rápido qual é o real impacto, né? Porque num universo de 100 comentários, qual o volume que isso de fato está interferindo na nossa marca ou é uma coisa que pode ser tratada delicadamente, diretamente com aquele... Isso, até porque nem todo comentário negativo, né? Nem todo problema é uma crise. Então, acho que isso ajuda você a entender o que é e o que não é. E como você vai tratar cada um, né? Qual a velocidade que você vai dar uma resposta, se ela vai ser uma resposta para resolver um problema individual ali, se alguém falou com você que está com um problema. Aquilo não necessariamente é uma crise, pode ser um atendimento e você vai resolver ele na hora. Ou se já escalou e você precisa de uma posição pública, né? E até juntando ali o que é direito do consumidor, se é um recall, né? Algum problema que você identificou. Então, tudo isso é importante. E cada empresa vai precisar identificar o seu momento, né? Em que momento que, bom, agora eu não posso ter nenhum ruído, eu não posso ter nenhum comentário negativo, porque eu tô passando por um momento de IPO, porque eu tô passando por um momento, de abertura em bolsa e tal. E aí, ter isso definido também é importante, né? Documentado e tal, para não se criar alarmes. E às vezes é só um atendimento que precisa ser bem feito. Sim. Né? E claro, além de seguir acompanhando para realizar uma análise pós-crise, com a situação já gerenciada, se há maneira de melhorar a resposta em futuras situações, também incluir uma revisão do protocolo de resposta, porque a gente não precisa estar fechado em pedra, né? A resposta é essa, ela nunca vai mudar. A rede social está mudando o tempo inteiro, as pessoas também, né? O nosso mercado. Então, como a gente consegue evoluir e melhorar esses protocolos? E tem todo o processo pós, né, que envolve o processo de melhoria contínua, né? É você estar ali se reunindo sempre, fazendo análise crítica, buscando qual é a raiz daquele problema,
né? E como a Paula falou, né, também é bom você fazer esse exercício fora da crise, né? Chegando à crise, você já está ali, não pronto, que a gente nunca vai estar, mas já tem mais ou menos algum caminho e alguma sabedoria para poder lidar naquele momento. Pegar os aprendizados, né, que a Exato. crise te trouxe para Exato. conseguir consolidar em melhoria contínua, em próximo plano de ação, em como é que você vai trabalhar dali para frente. Mas aí já com uma equipe treinada, né, com os aprendizados sendo efetivos no dia a dia. Mas isso falando de um curto prazo, né, que a gente consiga trabalhar num ponto focal. Se a gente vai falar de médio e longo prazo, aí já tem outros processos que a gente poderia abordar. E aí vai pesquisa de NPS, feedback, porque daí a gente consegue ter mais previsibilidade de outros problemas. Sim. É bem lembrado. A gente falou muito sobre o depois, mas e o antes, né? Paula, qual é a melhor maneira da gente realmente evitar a crise nas redes sociais? Bom, acho que assim, quando a gente fala de rede social, ela vai acabar sendo um espelho, né? Quase que uma consequência de várias relações que você já teve ali com o seu consumidor e qual a exposição de marca que você está construindo. Então, qual é a voz da sua marca? Então, eu até separei aqui 2 pontos que eu pensei, né, de como você pode evitar a crise. Então, tem uma primeira crise que pode ser uma crise de imagem, uma exposição de marketing, por exemplo. Então, se você vai fazer uma ação com algum influenciador, como é que você vai evitar que isso se torne uma crise? Sem conhecer quem é essa pessoa que vai ser um porta-voz da sua empresa a partir daquele momento. Porque como é que é o tom de voz da sua empresa, quais são os seus valores e aquela pessoa, ela tá alinhada? Então, acho que essa é uma forma primeira, né, de você evitar, que é você passar as mensagens e chamar as pessoas para conversar como você, empresa, conversa. E tem um segundo que a gente comentou aqui no início, né? A Letícia mesmo comentou que os consumidores usam as redes sociais como mais um canal ali de conversa com a empresa, né? Então, eles muitas vezes já estão conectados. E aí, eu acho que ali na rede social, ela precisa estar muito ligada com o que está acontecendo nas operações. Então, o que você já sabe que houve de problema, porque problemas acontecem, incidentes ou imprevistos acontecem. E aí, como que essa área, né? Como é que as operações vão traduzir isso para antecipar nas redes sociais e já explicar, olha, já está tendo um problema, não vamos fazer um post sobre um lançamento, porque hoje não faz sentido. Ou já fica atento, porque pode vir um comentário sobre vamos atuar rápido. Então, acho que na rede social, ela não pode estar desconectada do restante da empresa, né? Ela acaba sendo um trabalho conjunto de o que a sua área de marketing vai fazer, de divulgação, de seu tom de voz, de construção de marca, o que está rolando nas operações, o que está rolando de incidente, de problema, que já que a gente está falando de coisas negativas, né, ali que pode acabar repercutindo também. E é muito importante quando você toca no campo dos influenciadores, né? Porque é tão fácil desse problema acontecer. Tá tudo bem, tá tudo certo, você não fez nada. E o caos chega, né? Só que de repente você se vinculou a uma pessoa que tem um histórico de situações que podem te afetar e que você vai ser cobrado por isso. E aí a gente fica numa linha muito tênue, né? Em resolver rápido, responder imediatamente. Ou também apoiar uma indústria de cancelamento, né? E aumentar uma avalanche de hate. É difícil esse termômetro. E acho que não só isso, porque o avaliar o antes, geralmente a gente faz, né, no influenciador. Mas e o depois? A gente não consegue prever o futuro aqui de nada, né? Então, você linkou uma pessoa à sua marca, né? E isso pode acontecer com uma crise que vem depois da relação que ele já fez, da parceria ali. Então, acho que por isso que é importante planejar os cenários, escolher bem as pessoas, ter tudo, assim, minimamente pensado de como você agiria. Não dá para impedir tudo, mas dá para pensar friamente, né? Pensar com a cabeça fria, o que você faria nessas situações. Os sites de revista, jornais até colocam, né? A opinião dos colunistas não querem dizer exatamente a do veículo, mas calma lá, né? Acho que tem sim, né? E o pior disso tudo é que quando acontece num cenário desse aí, com uma pessoa envolvida com algo, sei lá, discriminação, qualquer outra coisa que você utilizou ou fez parceria com ela, e, enfim, se foi antes ou depois, o problema é que uma nota de esclarecimento hoje em dia praticamente não adianta nada, né? A reputação, ela tá lá em cima e vai lá embaixo, e para subir de novo é mais desafiador do que cuidar do que mapear um risco hoje em dia, né? E é isso, né? É muito fácil você escrever um texto ali, meio robótico, que não vai passar sentimento nenhum de que você realmente, que a marca ou que a empresa realmente está
arrependida, vamos dizer assim, né? Exato. A gente precisa de verdade, né? E aí, com isso, quais conselhos, Maria, que você daria para as empresas que desejam estar mais preparadas para enfrentar essas crises relacionadas ao direito do consumidor? Boa, Nath. Na verdade, assim, a gente está num cenário que ainda existem empresas que têm uma mente, uma mentalidade de gestão ainda engessada, né? Então, eles veem todos esses programas, a própria governança, como algo caro, algo, sei lá, não, isso é inviável, não vou investir nisso agora não. Sim. Né? TI, por exemplo, né? Agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, agora não, que já tem um tempo, né? E a gente sabe que várias empresas ainda não estão devidamente adequadas, mas é sempre uma reclamação. Então, a primeira coisa é olhar isso tudo como uma oportunidade de levantar sua reputação, né? Sustentar o seu negócio, né? Trazer uma sustentabilidade para o seu negócio e olhar como uma oportunidade mesmo, né? A governança ela se tornou algo fundamental para qualquer tipo de empresa, inclusive. Então, o conselho é esse, não olhar com um pensamento pessimista, porque você pode tirar algo bom dali. Uhum. Aí a gente vai se preparar, a gente vai ter uma equipe de integridade, a gente vai ter um plano de gerenciamento redondinho, bonitinho. Top. Mas aí a crise aconteceu. E aí você precisa responder rápido, mas também responder com consistência. Como equilibrar esse timing da urgência das redes com uma resposta real, necessária, sem erros? Aí eu acho que entra um pouco no que a Paula já falou, né, que é um trabalho em equipe constante, né? Só que a sabedoria ali, o conhecimento do negócio onde você está inserido, é muito importante, porque te ajuda na hora de fazer os alinhamentos, né? A partir do momento que você está alinhado, está sempre ali trabalhando nos riscos, né? Outra coisa que é muito importante é a gente usar template de mapeamento de risco para matriciar um risco, mas usar com responsabilidade, porque cada negócio é um negócio. Eu posso pegar uma matriz de risco da Stone ou então de outra empresa do meu segmento e achar que aquilo está valendo. Na verdade, eu não sentei ali, não preparei pessoas competentes, não nomeei as funções ali das pessoas para estarem envolvidas, e aí, no final das contas, eu usei algo pronto, ninguém está preparado para poder lidar com aquilo, né? O desespero bate, né? E aí não há psicológico para aguentar. Então, eu acho que o importante é trazer essa segurança de todo mundo conhecer o negócio, né? Na própria empresa em que eu trabalho, é importante até trazer aqui para vocês assim, uma visão de cadeia de consumo, porque ali dentro a gente tem uma cadeia de consumo também em toda empresa, né? Então, por exemplo, se um ônibus tiver com defeito, qual é o cliente da manutenção? É a operação que bota o ônibus na rua, né? É o motorista que vai lá dirigir o ônibus. Então, a gente tem que entender todo esse caminho, né? Fazer com que os colaboradores também entendam esse caminho para, na hora de gerenciar uma crise, talvez já saber assim, minimamente apontar. Eu acho que veio dali. Vamos investigar aquilo ali. Vamos ali naquela raiz, vamos traçar aqui a espinha de peixe, o que for, para a gente entender qual é a necessidade. Então, acho que o alinhamento é tudo aí, né? Eu acho que até por isso que é importante fazer esse plano prévio, né? Porque pode ter vários manuais de como lidar com crise, mas, como a Maria falou, a gente tem que entender o que está ali, primeiro, no seu negócio, então no seu ramo, né, de atuação, mas também na sua empresa. Então, qual o modelo operacional que você quer seguir, né? Qual o padrão operacional? Quem são as pessoas envolvidas? Como que você quer lidar? Você quer responder ou não quer responder? Então, acho que é por isso que é importante cada um depois fazer também aquele seu exercício de olhar para o seu negócio, né? Para como que você constrói a sua marca, sua conversa com o cliente, e aí montar o seu plano de crise para quando ela chegar. Não tem resposta pronta, né? Não E é? se tiver algumas lições também, Maria, que você queira compartilhar, que acha importante nesse momento? Que eu lembro, assim, que eu pensei de trazer para vocês, tudo é sempre um desafio, né? Mas, assim, complementando esse assunto que a gente estava antes, a gente precisa também criar um ambiente em que os colaboradores sintam vontade de fazer aquela análise crítica. Porque se você não dá motivo, não dá razão para ele se entregar ali, poxa, não vamos resolver esse problema, vamos unir todo mundo aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, ele vai cumprir mais um dia de trabalho e falar, tudo bem. Né? Então, você tem que traçar aquela parceria ali e sempre ter uma liderança para poder instigar as pessoas. Mas de lição, né, e exemplos, eu acho que
tudo é sempre um desafio, né? Falar aqui, né, nessa mesa de bar que a gente está aqui agora, é muito tranquilo. Bem hidratadas com água. Exatamente. Mas na hora, assim, você tem uma pressão absurda, né? E às vezes você tem uma pressão para resolver o problema agora. Quero agora na minha mesa. Então, assim, é muita resiliência, né? E tentar fazer sempre essa união entre os colaboradores e as lideranças, principalmente. Mas de exemplo, né, eu posso citar aqui algo que é público e notório, é muito triste a gente ver o que está acontecendo no transporte público mesmo, né? Assim, a própria prefeitura está usando como estratégia, que não entendo que seja estratégia de marketing, eu acho que é uma estratégia de conscientização mesmo, por conta dos vandalismos, né? Então, assim, o vandalismo, ele representa um mal e talvez uma crise sem precedentes para determinadas empresas. Se a empresa não tiver estrutura financeira, não tiver uma boa gestão, uma boa administração, não tiver líderes preparados que estão ali antenados, poxa, vamos tomar essa ação aqui, outra ali, ela pode falir uma empresa, né? Ele, no caso, o vandalismo. Então, assim, a prefeitura, eu tenho visto que ela tem insistido bastante nisso. Olha aqui, a pessoa, olha o vídeo da pessoa que depredou uma porta de ônibus. Sabe quanto que custa essa porta? Custa R$10 mil. Eu Você tenho visto entende esse que... movimento aí no Twitter bem forte. Exato. Com o prefeito e tudo mais. Ele está bem engajado, né? E, assim, é uma coisa que a gente já falava antes, né? A gente, enquanto empresa, já falava antes, mas hoje em dia é bom até ter esse apoio, né? Para saberem o que a gente passa, porque... só para entender, um banco depredado, né? Ele custa, sei lá, R$300 um banco. E fugindo um pouco do preço, né? É o tempo, a gente ainda vai encomendar esse banco, a gente não tem como trabalhar com estoque de 300 bancos aí para quando um estragar a gente trocar. O banco ainda vai chegar, dependendo do que for depredado, a gente vai entrar em escassez, porque o mercado as empresas vão ficar pedindo a mesma coisa, então a gente entra na chamada escassez e não acha produto, demora chegar para a gente poder repor. E aí, passeando por isso tudo, o que acontece? O ônibus fica na garagem. Então, é menos um ônibus para poder circular e é mais uma reclamação porque está com falta de ônibus na frota e está tudo cheio, quase não tem ônibus tal. Então, assim, o importante é conscientizar as pessoas, que é o que a gente faz, né? A nossa tomada de ação é essa, conscientizar as pessoas através das redes, né? Mostrar qual é o prejuízo, mostrar também o que acontece, quais são os passos, assim, quem são as pessoas envolvidas na manutenção. Tem uma cara a manutenção, né? A manutenção são essas pessoas aqui. Só que se você depredar, você vai ficar sem ônibus, você não vai ter ônibus para ir para o trabalho, não vai ter ônibus para ir para a escola, né? E uma das ações que a gente toma também nessa conscientização é mapear, né, onde que está havendo maior número de vandalismo. É aqui, no espaço X. Então, a gente vai preparar uma notícia-crime, enviar para a delegacia e pedir apoio policial para ajudarem a gente, porque às vezes a gente nem vê, né? E muitas vezes também, uma coisa que eu acho a mais importante aqui dos nossos cuidados e tomadas de ação em relação ao vandalismo é que a gente mapeia e vê que às vezes estudantes acabam depredando, e às vezes não é nem de maldade, mas acaba achando que isso aqui é tranquilo, tirar amanhã eles colocam outro. É falta de informação, falta de conscientização. Então, quando a gente flagra isso, a gente mapeia para ver onde são essas escolas, aonde que eles embarcaram, e a gente vai nessas escolas, quem sabe talvez fazer uma palestra, mas normalmente a gente fala com a direção e às vezes fala na sala de aula. Nossa, às incrível. vezes o olho deles é assim, caramba, é verdade. Se eu puxar a borracha da porta, amanhã o ônibus não vai estar aí. Né? Então, isso nesse gerenciamento aí, que para algumas empresas pode virar crise, para a gente, no momento, às vezes é só um risco, né? Mas ele é intermitente também, porque a gente não tem como prever quando que vão vandalizar nossos coletivos. E quando tem, a gente toma essas ações. Acho que esse é um ponto legal que a gente falou bastante de como a gente se antecipa, né, e se planeja para uma crise que pode vir. Mas acho que eu sintetizaria também de que comunicar, educar, explicar como usar, né, o seu produto, o seu negócio. E acho que principalmente essa ponte de ir lá na escola e conversar com as pessoas, né, que você dá informação e educação, também são métodos de prevenir uma crise, né, que você faz um onboarding importante ali do seu produto que muitas vezes precisa ser explicado ali para as pessoas, para quem está consumindo. E é o início de tudo, né? Eles estão na escola, então eles são muito mais novos que a gente aqui, por exemplo. Então, a hora é agora de conscientizar e fazer com que
não aconteça mais, né? Uhum, perfeito, achei o exemplo incrível. E com o insight da Paula também, né? Porque a gente acaba pensando muito no produto tecnológico, né? Sei lá, a maquininha, o computador e tal. Mas o ônibus também é um produto que as pessoas utilizam todos os dias, precisam dele e que é de todos, porque acaba ficando muito vácuo, né? Do que é público e do que não é de ninguém. Só que, na verdade, é o Exatamente. contrário, né? É de todo, porque todos utilizam, precisam ser utilizados. A cidade existe porque tem esses meios de transporte que levam as pessoas. Exato. Mas aí, isso aí a gente falando bastante de crises voltadas para o B2C, que é onde acho que escalona muito mais rápido, né? Por aqui também a gente tem todo tipo de feedback. E se eu colocar alguns segmentos, eu levantaria, por exemplo, de turismo, que as nossas ações precisam ser respondidas imediatamente, porque você está lidando com o tempo mais caro da pessoa, que é o seu tempo de férias. Então, tudo muda, né? O Os, estresse é os elevadíssimo. ânimos. E a expectativa, né? Aquele sonho, idealização. Sim, é o dia que você tirou ou o tempo que você tirou pra descansar, pra relaxar, pra esquecer os problemas e de repente chega lá e dá alguma coisa errada. Ferrou, né? Que às vezes você não vai poder remarcar, né? Então, Uhum. só tem aquela... Exatamente, são muitas frustrações e a gente precisa se mostrar presente, se mostrar disponível para resolver. Talvez você não consiga resolver, mas você tá ali por ele, você responde imediatamente, você aciona quem precisa ser acionado. Aí, muito que a gente falou da equipe, né? De você ter um time, uma equipe que consiga resolver juntos, porque também sozinho a gente não Sim. vai resolver nada, né? A rede social, ela tá integrada a um todo, não separada nessas resoluções. E no transporte público que você levantou, Maria, tem muitos fatores, né, que a gente que podem gerar crise, isso é o que não falta. O vandalismo é um fator muito importante, fiquei muito feliz de você trazer esse assunto, que é informação para todo mundo, mas também na pandemia a gente teve muita coisa rolando. E aí foi desde o ar-condicionado precisar ser desligado por conta de Circulação de ar, né? circulação de ar, até aviso das próprias autoridades de saúde, né, que deveriam ficar aberto. Depois, aumento da tarifa, que, enfim, são empresas, elas precisam acompanhar o mercado. E até redução de algumas linhas e frotas por N motivos. E a saída também é responder, direcionar a conversa para os pontos em comum, se mostrar disponível para esse usuário e também trazer ele para perto. E aí a gente pode fazer isso trazendo assuntos que são relevantes para eles, falando um pouco sobre memória afetiva. O ônibus está muito nessa memória afetiva, né? Quem pegou ficha, quem pegou ticket, ou um motorista que era seu amigo, que você pegava todo dia de manhã. Fases da sua vida também, né? Pegava aquela linha para ir para a faculdade. Nossa, né? eu tenho Andava isso. Às naquela vezes eu linha. olho um ônibus e falo, eu pegava quando ia pra escola. Eu marcava até de encontrar os amigos no mesmo ônibus. Então, vai passar aí, entra no mesmo ônibus. Tem motorista que tem festa de aniversário, gente, no ônibus. Ai, que gracinha. E não é só caos, né? Tem Tem uma parte boa aí, né? um lado afetivo muito grande, até pelas linhas de bairro, que daí você, vai ver ela passando, um lugar que você já não mora mais, ou está vinculado a coisas que você também se relaciona, como uma escola de samba, ou um clube que você participa, e a gente precisa puxar por isso para não se aprofundar somente naquele problema, naquela crise, ver todo o universo que cerceia aquela marca, né? Mostrar a razão social da empresa ali também, né? A participação dela na sociedade, né? Como que ela, onde que ela entra ali na sua vida, né? Paula, voltando para essa questão de equipe e tal, você sente que existe uma agora evolução sobre esse gerenciamento de crise, tendência, modelos a serem seguidos, ou aquela diferença tipo do que está no papel e a prática, porque são diferentes, né? Boa. Eu acho que o primeiro ponto é que o assunto tem virado cada vez menos tabu, né? Até, assim, estar aqui hoje batendo um papo sobre isso. Então, acho que hoje a gente fala mais abertamente sobre crises, trouxe exemplos, né? Tem cases de mercado que antes eles tentavam ser apagados. Aquilo era uma vergonha, né? Um shame, assim, pra marca. E usava só como um exemplo lá do livro de marketing de isso daqui nunca vai acontecer comigo. Então, acho que o primeiro ponto é que hoje tem que ser menos tabu, assim, o problema pode acontecer, né? E aí, diferenças que eu tenho visto
Acho que até um ponto que a Maria comentou das equipes estarem treinadas também e incentivadas a falar sobre isso, né? Então, acho que quando você tem uma equipe, um time que atende ali nas redes sociais, primeiro ponto é que eles têm que ter a autonomia de poder levantar a mão, de poder levar para o restante da empresa, para a liderança que seja, ou como é que a empresa está formada, se tem algum ponto de atenção, se tem alguma publicação ali que está destoando. Então, a gente tem esse primeiro ponto de ter essa autonomia também do gerenciamento de crise vir de todas as formas, né? De todas as vozes que tem na empresa. E o segundo é que acho que tem, na verdade, mais dois, assim. O primeiro é que as empresas também estão perdendo o medo de falar com o público. Então, na verdade, isso quer dizer que elas estão formando um relacionamento melhor com seus clientes, uma aproximação ali maior. Então, em algumas situações, precisa de uma conversa aberta antecipada. Então, se deu um problema no seu carro, né, e você, na fabricação, e você descobriu isso, vai ter talvez uma mensagem ativa, ó, eu errei, vem aqui, recall, como é que eu faço essa experiência ser melhor? Até no próprio turismo, né, assim, se um voo não pôde sair, é melhor pecar pela segurança. Então, a experiência vai ser frustrada, mas o que você pode fazer ali naquele momento? Então, em vez de você esperar e ter uma fila enorme, né, de clientes, uma expectativa frustrada ali reclamando de um voo que não saiu, o que você pode tentar transformar naquele momento, comunicar ativamente, tentar amenizar? Então, a gente tem essa forma de se relacionar que tem sido melhor, tem sido mais ativa. E por último, é que eu acho que quando o cliente chega na rede já como crise, né, para xingar tudo, ou já escalar aquilo ali. Quando ele vai pro Twitter, Quando né? ele vai xingar no Twitter, Aham. muito provavelmente ele não conseguiu falar com você em outro canal. Então, acho que também por isso que é importante ali o relacionamento com o cliente. Porque se ele consegue falar com você para resolver o problema, para conversar, contar o que aconteceu, ele não precisa ir gritar a quatro cantos o que houve, né? Então, a gente tem até casos que aconteceu um problema, mas ele foi tão surpreendido de como teve acesso a contato, como resolveu, que ele foi ao contrário. Ele foi lá contar que teve uma crise que foi resolvida. Uhum. Então, acho que esse é um ponto legal, assim, que tem mudado, né? Da gente perder o medo, problemas acontecem, apesar de ser uma empresa e um consumidor, são duas pessoas que estão falando, né? Essa humanização, É, né, uma da pessoa empresa. jurídica e uma física, mas são duas pessoas. Então, vamos ali conversar, ver o que é o problema, resolver todo mundo junto. E um ponto que você levantou, a gente sempre reforça por aqui. Se esse canal existe, ele tem que ser respondido. Não adianta você querer criar, eu quero estar no Twitter, eu quero estar no LinkedIn, eu quero estar no Facebook, eu quero estar no Instagram, um monte de ponto de contato que você não dá conta de responder, que seu time não dá conta de responder. E aí a pessoa vai ficar lá sem resposta. Verdade. E aí é uma crise que não precisaria existir e você acaba gerando por não responder. Você acaba criando, né? Você mesmo criando ela. Uhum. Eu acho que esse é um ponto importante também do que a Paula falou, é que as empresas começaram a ver algo positivo em se comunicar com os clientes. Né? As grandes empresas, principalmente, hoje em dia a prioridade delas é investir em marketing, em resposta, né? Exercício da empatia, como a Letícia falou, da humanização. Mas ainda tem um caminho para ser percorrido. E a partir do momento que elas descobrem essa maravilha, que é você conversar com o cliente, né? Aí as coisas começam a andar e elas verem que vale a pena aquele investimento. Né? Mesma e coisa o medo, né? Exato, mesma coisa do compliance, do investimento em governança. Acha que não, isso é muito caro, mas depois quando vê os benefícios, aí começa a dar valor. E a gente falou assim de algumas crises que a gente acaba criando sem querer quando não responde, ou então algum problema no uso do seu produto, que aí vai gerar. Mas tem algumas que simplesmente acontecem e a gente não vai ter gerência sobre isso, principalmente quando a marca é vinculada ao nome de alguém que não tá tão legal assim na web, né? A gente viu isso no caso Campari, com o Red Pill. Também nos perfis da Gina Indelicada e da Dilma Bolada. Esses dois últimos, as marcas até internalizaram esses creators e trouxeram elas para o lado delas. Já o primeiro, do Red Pill, pelo contrário, a Campari precisou rapidamente se desvincular daquela pessoa e mostrar que ela não concordava com aquilo que estava sendo dito e mostrar seu posicionamento de uma forma bastante ativa. E foi uma ligação meio aleatória nessa do Campari. Muito! Eles apareceram ali sem querer, assim. E para exemplificar que sempre pode acontecer, você fez tudo certinho, você montou seu planejamento, sua equipe tá treinada. E a crise nem tinha a ver com a marca, né? Mas as pessoas associaram. Então, a internet ali não perdoa. E tem coisa também que você não vai conseguir esconder muito, como, por exemplo, a crise da Salton, se não me engano, dos vinhos lá, da vinícola, o trabalho escravo, né? Então, acaba que aquilo ali não tem muito para onde correr, vão ter que responder e para levantar a reputação de novo da marca, né, que é uma marca familiar, vai Vai ser difícil. vai ser difícil, vai ser um trabalho aí.
Não, seríssimo, Vão né? ter que se comprometer com inúmeras coisas, né? Vão ter que provar que se comprometeram, que está funcionando, que é tudo em nome do lucro, né? Então acaba que uma hora as coisas explodem. Uhum. Vamos até procurar depois os números da Saltão, ver o quanto foi o impacto Boa. dessa crise de imagem para eles, porque assim, as pessoas que eu conheço pararam de comprar real, assim. Não sei o quanto isso está impactando financeiramente eles, mas foi uma crise de imagem muito séria. E... Como a do Carrefour também, né? Teve uma repulsa aí dos consumidores muito grande. E de novo agora. Quando abafa um pouco, de insistem. repente já vem outro. Exato. A Carrefour tá recordista de Racismo, crise né? de imagem. Foi com cachorrinho, com racismo, com N coisas. Mas eu queria mencionar aqui com vocês alguns casos que tiveram uma resposta positiva, até pra gente usar como exemplo. O primeiro deles é do Starbucks, que teve um caso de racismo e aconteceu na Filadélfia, em uma das filiais. Isso foi lá em 2018, quando 2 homens pretos chegaram no restaurante, sentaram, mas não consumiram nada. Eles afirmaram que estavam esperando um amigo e pediram para usar o banheiro. Foi negado. A gente sabe que existe uma burocracia em Starbucks do mundo todo, que você recebe um código na nota tal, para poder usar o banheiro tal. Mas, se essas pessoas fossem brancas, será que o tratamento teria sido diferente? Depois que ele foi negado, os funcionários pediram para eles saírem da loja. Eles se recusaram a sair, começou uma confusão, a polícia foi chamada, eles saíram de lá algemados. Só que, por sorte, teve uma pessoa que filmou tudo. E aí publicou, isso ganhou a internet, muita gente compartilhou, cobrou da empresa um posicionamento. E a resposta, ela veio impecável logo em seguida. Seguindo um dos primeiros mandamentos da gestão de crise, a agilidade na resposta, o CEO da empresa, o Kevin Johnson, enviou uma nota à imprensa, se desculpando, assumindo o erro daquele funcionário e anunciando as medidas para que fatos semelhantes não se repetissem. O foco nas pessoas envolvidas é outra regra. Nesse sentido, o Johnson ele informou que os 2 homens presos, ele se encontrou com eles, se desculpou pessoalmente e demitiu o empregado responsável pelo caso. A estratégia da gestão de crise ela não parou por aí. A Starbucks fechou por uma tarde todas as suas 8.000 lojas nos Estados Unidos para que os 175.000 funcionários fossem treinados sobre como combater o racismo. A gente está falando também sobre o digital, mas essa questão do telefone, no pessoal, assim, tem isso. Aconteceu uma situação aqui agora. Tem muita gente ao redor com um telefone na mão, e aí já vem uma câmera, já vem filmar, e aí posta, aí outro posta, quando você vê. No nosso treinamento, né, de compliance, do programa de integridade, a gente trata diversos temas lá na empresa, né? No grupo todo, inclusive. E aí, um dos temas é redes sociais, tem os assédios, tem etarismo, diversidade, a gente fala sobre tudo. E, inclusive, um deles é essa parte das redes sociais de você agir em conformidade o tempo inteiro, estar em compliance o tempo inteiro, dirigindo o ônibus, seja, enfim, fazendo o seu trabalho, principalmente para motorista, né? Porque a gente avisa para eles, olha, o tempo inteiro vai ter alguém com o celular ao seu lado. Então, se uma hora você for parado numa blitz, assuma o seu erro, vem para a empresa e relata. Não vai oferecer nada, porque a gente não tolera nenhum tipo de corrupção, mas não vai oferecer nada e toma cuidado. Porque ali no ato de dirigir, às vezes até falando no celular, que é um crime, né, uma imprudência, você pode ser flagrado por um passageiro e daqui a pouco está nas redes sociais aí, né? Uhum. A gente está realmente numa era da vigilância. Exato. Tem câmeras para todos os lados. O Black Mirror já não é só uma série, né? É real. É real. E dentro do fato que a gente estava conversando sobre prevenir algumas crises, acompanhando, lendo os comentários e vendo o que seu público fala de vocês, eu queria ressaltar o caso da Ruffles. Que quem já comprou o pacote de batatinha, né? Deve ter percebido que ele vem com bastante ar dentro, né? Uma grande quantidade. E tinham várias teorias, assim, que circulavam nas redes sociais e enchiam um Tumblr chamado Slogans Sinceros. E aí, para esclarecer essa questão, a empresa publicou um infográfico na sua página que explicava a razão dos pacotes virem com tanto ar.
Segundo a empresa, ele funciona como se fosse um airbag para as batatinhas durante o trânsito em mais de 3 locais diferentes que ela precisa passar até chegar nos supermercados. Isso passa muito pela pedagogia do seu público, educar o seu cliente, como funciona o seu produto, como é a sua operação, como é a sua logística. E talvez se ela tivesse lido um pouquinho mais esses comentários que já existiam há muito tempo, ela poderia ter se antecipado para já lançar esse material educativo antes disso virar, né, uma chacota, né, uma sacanagem com a empresa. E o designer de produto sofre, né? Porque ele fez aquilo ali preparado, Uhum. bonitinho, com um conceito, com um porquê, e a gente não sabe. Eu, por exemplo, não sabia dessa daí. Também não, aprendi agora. E é A isso, né? Ruffles tá perdoada, então. Ai, mas olha, eu não perdoo tanto não, porque eu olho aquela embalagem daquele tamanho e quando eu vejo só tem isso daqui, me dá uma tristeza. Não é possível que não tenha outro jeito de resolver. Até as grandonas, né, seguem bem pouquinho. É um negócio desse tamanho, quando você vai ver, tem isso aqui. Se tiver o peso que ela tá divulgando, tá tudo ok. A Olha, gente que o aceite. direito do A gente consumidor que aí, aceite né? a sacola cheia. Aham. Não, perfeito. O bom é que tá sempre impecável mesmo, né? É muito difícil você achar um pacote de Ruffles tudo quebrado. Nunca vi. Gente, nosso Outcast tá chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse nosso papo de hoje, mas a conversa continua. Siga a Outlab no Spotify, nas redes sociais e também no nosso blog. A gente ainda vai lançar alguns artigos com esses tópicos que a gente comentou por aqui. E quem tiver comentários, também quiser participar dessa conversa, manda mensagem pra gente que a gente vai adorar receber. Foi um Certo. prazer inenarrável recebê-las aqui hoje. Foi um prazer estar aqui hoje, um papo muito legal. Também tô muito feliz. Eu até trouxe umas indicações aqui, se eu puder indicar. Com certeza. Tem 2 livros que são que eu gostei muito de ler, né? Que são muito interessantes até para a área de vocês mesmo. Não sei se vocês já conhecem. Capital Relacional, do Roberto Tranjan. Já chegaram a ouvir? Não conheço. É um livraço. E dele também A Empresa de Corpo e Alma. E aí tem um site muito interessante para vocês da comunicação, que eu vou virar parceira agora deles como colunista lá para poder escrever. Que chique! Acho que são eles são super importantes para a comunicação, que é o Observatório da Comunicação Institucional. O site deles é observatoriodacomunicação.org.br. Então, quem tiver curiosidade, eles têm uma função social muito importante na área de comunicação institucional, incentivando boas práticas, né, o próprio compliance em si. Então, é isso. Estou muito alegre, muito feliz de estar aqui com vocês e foi um prazer. Ai, maravilha. O que a gente mais quer é que esse espaço seja esclarecedor e útil para que as pessoas possam usar essas informações para aplicar nas suas próprias empresas. Então, se você é gestor, não espera a crise chegar. Se prepara, anota essas dicas, monta seu planejamento, porque ela vai vir e você precisa estar preparado. A Outlab está pronta para ajudar a sua empresa a navegar em tempos difíceis e manter a sua reputação online. A gente agradece muito a todo mundo que ouviu até aqui. A gente tem muito mais dicas interessantes. Fiquem ligados também nas nossas redes e acompanhem os próximos episódios. Mês que vem tem mais. Obrigada! Uhul! Tchau! Muito obrigada por ficar com a gente em mais um episódio do Outcast. Não deixe de compartilhar ele com a sua rede e acompanhar a Outlab no site ou em todas as redes sociais, através de @outlab.rio. Até a próxima!